Bom, bom dia a todos e a todas. Estamos reunidos numa sessão solene de defesa de um projeto de pesquisa para a produção de uma tese, que está sendo desenvolvida pela estudante Denise Lima Costa, no programa de pós-graduação em educação da Universidade de Brasília. E o Denise traz como proposta, né, de tema para a sua pesquisa a avaliação formativa na perspectiva do pensamento crítico e criativo em matemática, um olhar ampliado, né, a partir do o ampliar do olhar docente nos anos iniciais. É um trabalho que já vem sendo desenvolvido já há algum tempo, dentro do prazo regulamentar de qualificação no programa. E nós contamos hoje com muita satisfação com a presença dos nossos aqui convidados, né? O professor Dr. João Batista Botentui Júnior, da Universidade Federal do Maranhão, e do professor Dr. Asdrubal Bosch Formiga Sobrinho, professor da Universidade de Brasília, como os nossos convidados avaliadores deste trabalho. Eu agradeço a todos que aceitaram o nosso convite para acompanhar este momento, né, um momento público de defesa, ainda que não seja do trabalho final, mas é um processo formativo extremamente importante no desenvolvimento da pesquisa, e é uma satisfação poder contar, então, com todos vocês. E, de fato, muito grato, então, aos nossos avaliadores por terem aceitado o convite e estarem aqui conosco neste momento. Dentro do nosso ritual da sessão de qualificação, eu passaria a palavra para a Eudenice, ela vai ter em torno de uns 30 minutos para fazer uma apresentação, e na sequência teremos o nosso momento de arguição. Bom, então, mais uma vez, obrigado, e passo a palavra para a Eudenice para darmos sequência à atividade. Muito bom. Muito obrigada, professor Cleiton. É um prazer também estar aqui com todos os amigos, né, presentes na nossa banca. Agradeço principalmente ao aceite, né, dos nossos professores, né, professor João, professora Maria Isabel, que ainda não chegou, não sei se vem, e o professor Asdrubal, né, para estar acompanhando aí esse projeto de tese, intitulado A Avaliação Formativa na Perspectiva do Pensamento Crítico e Criativo em Matemática, o ampliar do olhar docente nos anos iniciais. Então, é uma proposta aí que já, como o professor Cleiton falou, já tem um tempo, né, que a gente está amadurecendo algumas ideias e nos inspirando aí com relação ao tema, com relação às avaliações, né, a avaliação que é o objeto de pesquisa, e pretendemos já de antemão ficar à disposição também dos professores para as colaborações, né, que serão bastante pertinentes nessa etapa. Então, meu nome é Denise Lima Costa, sou orientanda do professor Dr. Cleiton Hércules Gontijo, e nós pertencemos à linha de pesquisa de Educação em Ciências e Matemática, da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNB. Então, antes de começar, né, de dar início à minha apresentação de fato, eu queria relembrar aqui um pouquinho com vocês, porque eu acredito que a maioria aqui foi da minha geração, né, de estudos, e eu trago para vocês aqui para a gente relembrar juntos a história do Sociedade dos Poetas Mortos, né, que foi bastante inspiradora, né, nós estamos falando sobre inspirações, e essa história foi bastante inspiradora no momento da minha vida, que eu saía do ensino do primeiro grau, né, do ensino fundamental, e ia para o ensino, para a escola normal, que foi onde eu fiz o meu curso de magistério. Então, para mim, essa etapa, né, essa transição foi bastante importante e também bastante inspiradora. Então, eu trago isso também na minha composição da minha história pessoal, né? Eu não posso esquecer da escola normal em momento algum. E aí esse filme, né, A Sociedade dos Poetas Mortos, de 1989, ele veio conectando, né, esses desejos de ter um mundo melhor, né, de contribuir com a educação. E só fazendo uma síntese rapidinha, né, do filme, nós temos aí o Robin Williams, né, que interpretou o professor John Keating, de uma escola, acredito, eu estou lembrando aqui também, né, de uma escola para rapazes, né, e
Ele tinha uns pensamentos assim, bem revolucionários com relação à educação, com relação aos propósitos, né, com relação ao modelo pedagógico que ele próprio aplicava, que era completamente disruptivo dessa escola, que era uma escola tradicional, uma escola bastante ortodoxa nos métodos, né? Então ele propõe também uma crítica a esse modelo de ensino. Então ele estudou nessa escola, ele foi aluno dessa escola, e como ele não concordava com esses métodos, ele começou a praticar outras metodologias, né, a exercitar outras estratégias de ensino que pudessem trazer os alunos para um ambiente mais próximo da realidade, no qual ele pudesse trabalhar de maneira a desenvolver, né, a buscar esse desenvolvimento dos estudantes do pensamento crítico e do pensamento criativo deles. Eu estou falando isso tudo porque eu estou propondo também dentro dessa apresentação, ambientá-los com relação ao tema, porque, fazendo uma analogia, o professor ele trazia a crítica, né, ele propunha para os estudantes a necessidade dos estudantes terem autonomia para produzirem por si próprios, né, para terem voz, né, para poderem ter opinião e, assim, serem protagonistas da própria história. E, com relação ao modelo criativo de pensamento, ele trazia também os aspectos inovadores, né, voltados para a originalidade, para o pensamento divergente, né, como a gente pode ver aqui, os estudantes que aceitaram isso, subiram em cima das mesas, né, como uma forma de protestar, como uma forma de ir contra uma cultura já imposta. Então, a gente lembra com muito carinho, né, quem assistiu esse filme, 1, 2, 3 vezes como eu, mais vezes também, lembra com muito carinho essa história, e eu quis trazer para ambientá-los, né, com relação ao nosso propósito dentro desse projeto de tese, né, de sair um pouco da caixinha, de fazer todo mundo pensar, começar a pensar, né, em como desenvolver, né, essas questões voltadas para o pensamento crítico e criativo. Bom, além da história, né, que me inspirou bastante ao longo da minha formação, outras coisas também me inspiraram e continuam me inspirando, né, para que eu possa desenvolver um trabalho importante, um trabalho que faça diferença realmente, tanto para mim quanto para os meus estudantes, né, para as pessoas que eu lido também. Então, a minha formação acadêmica já começa por aí, né? A minha formação acadêmica é completamente disruptiva, assim, meio que surreal um pouco, né? Eu saio da ciência da computação, eu saio da escola normal, vou para a ciência da computação, que é exatas, e aí depois disso, eu já estava trabalhando mesmo na área da educação, eu senti falta, né, daquele componente teórico, né, e didático também para as minhas aulas, e fui fazer pedagogia. E na pedagogia eu encontrei realizei, né, fiz parte desse projeto que chama PIE. Tá? No ano 2000, né, o PIE, que significa Pedagogia para Início de Escolarização, foi um projeto de licenciatura para os professores que ainda não tinham, né, a graduação, realizado pela Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, juntamente com a UNB. Então, nós fomos um grupo muito grande que participou desse projeto, e foi uma experiência de formação continuada em serviço. Então, isso para mim foi bem interessante. Em termos também de aprendizagem, de teoria, né? Eu posso comparar hoje como se fosse, digamos assim, um mestrado profissional, né? Porque você, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo suas aprendizagens, né? Aprendendo um pouco mais, você também tem a oportunidade de aplicar isso em sala de aula com os seus estudantes. Então, para mim foi um momento muito importante e interessante para a minha vida. E com relação à minha formação acadêmica, eu sempre estou buscando estudar, né, ter a avaliação como objeto de pesquisa. Então, é uma coisa que eu busco sempre estar me especializando nesse assunto. Porque eu acredito também que existe essa potencialidade, né, dentro dos meus estudos, das minhas pesquisas,
de poder estar contribuindo aí com a educação matemática dos anos iniciais, com os processos avaliativos em matemática, e também buscando essa ampliação, né, da voz dos estudantes, né, oferecendo oportunidades para que eles se sintam autônomos, para que eles se sintam protagonistas da própria história, e também isso tudo, né, por meio do desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, que é um estudo recente, né, que eu tenho na minha formação, mas que tem feito muita diferença, né, dentre as coisas que eu já vivenciei, né, academicamente. E com relação à problematização da nossa pesquisa, eu não vou deixar de citar uma situação que realmente foi vivenciada após a minha formação, né, no mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu fiz muitas pesquisas, né, busquei várias informações, mas como eu estava envolvida com o nosso grupo de pesquisa, né, o grupo PI, que é o grupo de pesquisas e investigações em educação matemática, nós começamos entre 2017 e 2018 a desenvolver um projeto muito interessante e muito importante, né, que foi o projeto das oficinas de pensamento crítico e criativo em matemática. E, bom, nós fomos aplicar essas oficinas na escola que eu estava, né, e não posso deixar de citar isso porque foi um momento muito importante, né, um momento assim em que nós conseguimos perceber essas questões, né, voltadas para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo nos anos iniciais. Então, as oficinas foram feitas nas turmas de 4º ano e foi um divisor de águas para mim, porque a gente conseguiu perceber os estudantes interagindo, né, com essas questões dentro da matemática, e os professores sentiram, né, vivenciaram isso, viram, perceberam que tinha resultado, né, que as aprendizagens estavam realmente acontecendo. E só que, em contrapartida, né, eles vivenciaram isso tudo, tiveram ótimos momentos de aprendizagem junto com os estudantes, mas, ao final de tudo isso, eles não sabiam como avaliar esses estudantes. Então, muitos deles se voltavam para as práticas que eles já conheciam, que era o quê? Trazer prova escrita, né? Aquela coisa mais tradicional que eles estavam acostumados a fazer. Então, a nossa problematização, ela começa aí, né? Diante dessa lacuna de pesquisa, eu trago, né, a problemática, né? De que maneira, então, as avaliações que o professor realiza podem contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo em matemática dos estudantes dos quintos anos do ensino fundamental nas escolas públicas de Brasília. Lembrando que a proposta de pesquisa é para os estudantes né, voltada para os estudantes dos 5º anos, né? Mas as oficinas lá foi outra história, né? Foram para os 4º anos. Bom, e a gente sabe também que, a partir do momento que a gente pensa sobre a avaliação é um grande gargalo, né? É nela que a gente começa a perceber os resultados, né? Das políticas educacionais, das políticas até públicas, né? Enfim, por meio da organização do trabalho pedagógico, né? A gente começa a perceber o sucesso ou não desse esforço todo, né? Desse empreendimento todo. E, a depender da abordagem pedagógica que o professor utilize, né, ele pode estimular ou limitar as aprendizagens, né, dos estudantes de acordo em qualquer área do conhecimento, não somente na matemática, né? A matemática a gente traz porque realmente existe esse contexto todo da matemática, né, mítico, de lenda, de que a matemática é difícil, de que a matemática é complicada, e, por conseguinte, a avaliação em matemática também pode ser de uma problemática muito grande. Então, a gente consegue perceber também elementos da prática, né, de avaliação classificatória, né, na qual o professor utiliza ainda a avaliação, né, com aquele caráter somatório, de instrumento de controle, né, com aquele rigor, né, que pode vir a limitar as aprendizagens também. E uma coisa também que é uma problemática constante, né, para a gente, que lida com a educação matemática, principalmente dos anos iniciais, hoje a gente percebe isso muito fortemente, é a questão da permanência do Brasil entre os países com fraco desenvolvimento em matemática no contexto das avaliações internacionais.
eu não posso desmerecer também o crescimento que tem acontecido, né, ao longo dos tempos. Não sabemos ainda o próximo, né, os próximos resultados. Mas o crescimento ainda é bem a passinhos de formiga, né? Não foi suficientemente relevante a ponto de tirar o Brasil das últimas posições dos países que fazem as avaliações internacionais, né? Tem que citar, inclusive, os resultados do Brasil no PISA, que é aquele programa, né, de internacional de avaliação dos estudantes, que ele é realizado a cada 3 anos, mas, na verdade, ele é um estudo, né, comparativo internacional proposto pela organização, pela OCDE, né? Então, a gente tem essa situação porque o PISA ele avalia os 3 domínios, né, que são a leitura, a matemática e as ciências. Então, a partir de 2022, a proposta do PISA, né, da OCDE, é de avaliar também o pensamento criativo. Então, nós temos algumas questões secundárias, né, que nós propusemos dentro do nosso projeto para serem investigadas também. Né? A gente precisa saber quais são as concepções sobre a avaliação para as aprendizagens em matemática que esse grupo de professores possui, né, apresenta, quais são os instrumentos e os procedimentos efetivamente utilizados para avaliar, que eles utilizam, né, para avaliar as aprendizagens matemáticas, quais são as percepções sobre o pensamento crítico e criativo em matemática que eles possuem, o que se efetivamente aplica, né, para contribuir com o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo em matemática, e a gente sabe, só nesse ponto aqui que eu queria fazer uma consideração, a gente sabe também que vários professores já trabalham dentro dessa ótica, né, do desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, só que, por exemplo, uma vez eu ouvi um professor, um palestrante falando, não me recordo quem era, ele falou que o grande mal do professor atualmente é produzir e não registrar. Então, a gente sabe que tem projetos lindos em várias escolas, né, de vários professores, não somente da matemática, mas em todas as áreas de conhecimento, mas esses projetos a gente não fica sabendo quais são, porque eles ficam dentro da área da própria escola, né, dentro de uma região. Então, a gente precisa conhecer o que esses professores estão fazendo também, que podem contribuir com o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo em matemática. Né? A gente tem essa proposta também de estar fazendo esse reconhecimento. E a gente precisa também saber como relacionar, então, a avaliação, né, de maneira que ela possa contribuir com o pensamento crítico e criativo. E o que justifica a nossa pesquisa hoje? A gente sabe da necessidade do professor de estar ampliando o próprio repertório de conhecimentos a respeito das avaliações, né, dos instrumentos e dos procedimentos, principalmente se tratando de avaliação formativa, que muitos ainda se confundem, né, não sabem como aplicar muito bem. E a consequência disso, né, se eles conseguirem ampliar o repertório, eles podem ter uma melhor segurança para poder reconhecer as evidências de aprendizagens dos estudantes. Consequentemente, com segurança, eles também vão ter segurança para avaliar esses conteúdos matemáticos, né? E no caso aqui do pensamento criativo, né, já que o PISA está propondo uma avaliação do pensamento criativo, então a gente precisa saber até que ponto que a gente vai também em sala de aula, com relação à consideração do nosso trabalho pedagógico, né, da organização do trabalho pedagógico, e também das avaliações que a gente aplica. Nós sabemos também que os professores dos anos iniciais, eles têm alguns dilemas, né, ao longo da própria atuação pedagógica. A gente sabe que os professores dos anos iniciais, né, os professores formados lá na pedagogia, eles demonstram uma formação insuficiente em matemática, né? Não é o professor que demonstra, na verdade é o próprio momento, né, da formação em didática da matemática é insuficiente. Então, eles vêm com essa insuficiência também na própria formação. E aí eles começam a ficar inseguros, né, para lidar com a matemática e, consequentemente, eles se sentem inseguros para preparar os estudantes.
E aí eles começam a apresentar também dificuldade em avaliar esses estudantes, né? Como é que eles vão avaliar direito se eles não têm se eles não têm o domínio da área do conhecimento? É complicado. E realmente a coisa se complica a um certo ponto, que eles começam a utilizar as matrizes de referência utilizadas lá nas provas das avaliações em larga escala, né, como, por exemplo, a prova SAEB, o próprio PISA. Eles começam a utilizar as matrizes que foram utilizadas nessas provas como currículo, e a gente sabe que o currículo é muito mais amplo, a gente só tem ali algumas matrizes, né, alguns pontos específicos dentro daquelas avaliações. E que é um outro problema também, é que eles começam a utilizar as avaliações em larga escala para treinar. Então, quantos de nós aqui já viu aquela coleção, né, aparece sempre nas escolas dos anos iniciais, uma coleção cheia de provas dos anos anteriores, né, de prova Brasil, de prova SAEB, dos anos anteriores, para os professores simplesmente pegarem ali, xerocopiar, né, aquela prova, aquela avaliação, e entregar para suas turmas. Então, é um problema isso aí, né, a gente precisa melhorar nessas questões e, enfim, a gente entra, né, a partir de agora, nos nossos objetivos de pesquisa. Como objetivo geral, eu trago para vocês, eu vou fazer a leitura, tá, do objetivo geral, que seria, porque é um pouquinho grande, né, então eu vou fazer a leitura. Nós pretendemos analisar os limites e as possibilidades dos instrumentos e procedimentos avaliativos utilizados por professores do 5º ano do ensino fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo em matemática dos estudantes desse ano escolar. Então, a proposta ela tem foco no professor. A produção das informações que serão analisadas será realizada por meio de uma atividade de formação continuada com um grupo de professores de escolas da rede pública do Distrito Federal ao longo de um bimestre letivo. Então, inclusive, a gente vai estar utilizando também os dados dos outros bimestres para poder fazer um antes e depois, né? A gente precisa fazer ter esse momento de investigação. E vai ser por meio dessa formação continuada. E como objetivos específicos, nós propomos o seguinte, que nós iremos analisar, né, junto ao grupo de professores dos 5º anos do ensino fundamental, as percepções que eles possuem sobre a avaliação da e para a aprendizagem matemática. Também pretendemos analisar as percepções que eles possuem sobre o pensamento crítico e criativo em matemática, sobre os instrumentos e procedimentos que são avaliativos e que eles utilizam, né? E a relação destes instrumentos e procedimentos com os objetivos de aprendizagem de matemática. E também queremos analisar os instrumentos e procedimentos avaliativos construídos, né, a partir dessa perspectiva do pensamento crítico e criativo. Por fim, nós pretendemos analisar também os limites e as potencialidades dessa formação continuada, né, em serviço, por meio dos feedbacks dos próprios participantes, né, que vão servir como meios de estimular o pensamento crítico e criativo por meio das avaliações das aprendizagens. E, com isso, nós chegamos à nossa tese preliminar, né, nesse momento, na qual a gente propõe que a formação continuada em serviço permite ampliar o repertório dos professores acerca das práticas avaliativas voltadas para as aprendizagens que favorecem o desenvolvimento crítico e criativo dos estudantes em matemática. Então, é uma tese preliminar, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui em diante, mas, né, essa é a nossa proposta, é dentro desse viés que nós iremos trabalhar. Bom, preciso falar um pouquinho da nossa pesquisa, né, o que até então foi realizado. Então, como nós chegamos às nossas fontes de informação? Nós realizamos um mapeamento de pesquisa, né, inicialmente tínhamos proposto fazer uma revisão sistemática, mas né, no meio do caminho a gente optou pelo mapeamento de pesquisa proposto por Bia Megutti e Fiorentini, e os outros, né, que eles já têm. Nós fomos atrás desse referencial porque eles já têm pesquisas muito robustas, né, com relação a esse tema. E aí nós aplicamos alguns termos, né, para poder desenvolver as nossas buscas, que foram
A avaliação, que é o nosso objeto de pesquisa, o centro, o norte, né, da nossa pesquisa, a matemática, os anos iniciais, e criatividade e pensamento criativo. Então, nós começamos a pesquisa dessa maneira. E ao longo, né, da nossa pesquisa, nós sentimos necessidade de incluir também os termos formação docente e feedback para poder dar mais sustentabilidade para as nossas ações, porque inicialmente, a priori, a gente não tinha pensado numa questão de formação, a gente tinha pensado só apenas uma crítica, né, uma análise, e depois entrou essa questão da formação docente. E a pertinência da nossa pesquisa é de 2010 a 2020, tá? Nós utilizamos em nossa pesquisa, né, no nosso mapeamento, duas bases de dados nacionais e duas bases internacionais. As duas nacionais foram a CAPES e a BDTD, dentre as quais a gente buscou as teses e as dissertações, e o ERIC, né, que é internacional, que é norte-americano, nós utilizamos os artigos também, nós conseguimos artigos, teses e dissertações, e tem o IGMCG, que é o único grupo internacional que tem parte da base de dados voltada para criatividade em matemática, né? O IGMCG significa Grupo Internacional de Criatividade em Matemática e Superdotação. Então, eles possuem uma base de dados muito grande lá, só que não possui teses e nem dissertações, são apenas artigos, porque eles têm reuniões, né, a cada 2 anos. Essas reuniões, né, os seminários do IGMCG, eles são abertos para quem quiser participar e promover e submeter seus trabalhos de pesquisa. Eles têm workshops, têm artigos, mas nós consideramos relevante trazer os artigos que lá possuem. Então, a base de dados da CAPES, né, a gente conseguiu 6%, né, dos nossos trabalhos pela base de dados da CAPES. Pelo BDTD, nós conseguimos 22% das produções. Pelo ERIC, foram 25%. E pelo IGMCG, nós utilizamos 47% das produções em nosso referencial teórico. Então, o total de produções mapeadas entre 2010 e 2020 foi de 24 artigos, 4 dissertações e 4 teses, perfazendo 32 produções utilizadas. E dentro dessas bases teóricas, né, que nós conseguimos para a nossa pesquisa, nós relacionamos aí quatro situações, né, que se tornaram 4 capítulos do nosso projeto, que foram, primeiro, o resgate conceitual sobre o pensamento crítico e criativo em matemática, né, no qual a gente tem esses autores todos, não vou ler, né, os mais relevantes dentro dessa pesquisa, desse capítulo. Tem a questão da formação do professor que ensina matemática e o pensamento crítico e criativo. Tem as reflexões sobre a avaliação formativa, né, que nós propusemos dentro da nossa proposta, e suas possibilidades na dimensão do pensamento crítico e criativo, né. Nós propusemos também a questão, trazer, né, essa questão das dimensões do feedback, porque consideramos importante, né, relevante trazer dentro de um escopo de avaliação, também trazer esses elementos voltados para o feedback, o feedback avaliativo. E dentro também do nosso referencial teórico, nós consideramos relevante, importante, inclusive eu trouxe isso para a nossa apresentação, porque muitos autores tratam a criatividade como habilidade. E dentro do nosso projeto de pesquisa, nós estamos tratando a criatividade como uma competência multidimensional, porque, inclusive, ela possibilita o exercício de habilidades cognitivas, dos estilos de pensar, a gente começa a perceber as características de personalidade, né, os elementos ambientais, culturais e até sociais de quem tem criatividade, né? Então, a gente similarizou a criatividade enquanto competência multidimensional. E também dentro da nossa proposta nós propusemos que criatividade e pensamento criativo fossem tratados dentro do mesmo, com esse viés de semelhança, tá, gente? Então, a gente traz aí o conceito do Simonton e do Tremblay para dizer que a gente encontrou elementos similares
entre pensamento criativo e criatividade, tá? Porque o que acontece? Não existe um conceito único sobre criatividade. Então, a gente já parte daí, né? Como é que a gente vai lidar com esse termo, né? Ou criatividade ou pensamento criativo. Então, a gente traz o conceito do Simonton e do Tremblay para dizer que inventar, criar, imaginar, gerar ideias novas e originais também serve tanto à criatividade quanto ao pensamento criativo. Tá? Bom, passando aqui para frente, a gente tem também a questão da criatividade em matemática, que é o nosso norte, aqui dentro do nosso projeto. Né? A gente traz o conceito de Gontijo, que assim, ainda é o melhor conceito que a gente possui sobre esse tema. Né? Criatividade matemática é a capacidade de apresentar inúmeras possibilidades de solução apropriadas para uma situação-problema, ou seja, a fluência, né? De modo que estas focalizem aspectos distintos do problema e ou formas diferenciadas de solucioná-lo, ou seja, a flexibilidade, especialmente formas incomuns, tanto em situações que requeram a resolução e a elaboração de problemas, aí nós temos a questão da originalidade, né? Como em situações que solicitem a classificação ou organização de objetos e ou elementos matemáticos em função de suas propriedades e atributos, seja textualmente, numericamente, graficamente, ou na forma de uma sequência de ações. Então, quando o Gontijo traz esse conceito, né, e coloca ali dentro esses três elementos, né, a fluência, a flexibilidade e a originalidade, ele traz também, no caso, os três pilares do pensamento criativo. Então, é com base nisso que a gente tem, que a gente faz esse estudo todo. Né? E com relação ao pensamento crítico e criativo, nós ressaltamos que ele é tratado como uma das competências essenciais à formação do cidadão do futuro. Né? Isso a gente pode perceber nos documentos oficiais, como a própria BNCC, né, o Base Nacional Comum, Curricular Comum, de 2018, ela vem tratando, né, dessa maneira. O World Economic Forum, a gente colocou o Fórum Econômico Mundial de Davos de 2020, mas a gente já sabe que a gente teve uma atualização em 2022. Mas para o projeto a gente colocou apenas até 2020. E a gente também tem o documento da OCDE, o estudo, né, da própria OCDE, que é bem grande, né, um estudo bem robusto relacionado a esse tema, né, essa temática da produção do desenvolvimento do pensamento crítico e criativo. E antes, eu queria até destacar que a OCDE ela tem investido bastante, né, nesse sentido assim, de promover ações, né, com esse propósito, né, de desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, porque, segundo a OCDE, as pessoas vão ser mais solicitadas para o mundo do trabalho se elas desenvolverem essa competência, né? E com isso vai se ampliar a sensação de bem-estar, né, que é promovida pelas contribuições que os indivíduos que possuem essa competência podem trazer, né? Isso também promove na sociedade uma sociedade democrática e, consequentemente, também vem a promover indivíduos mais autônomos. E, por falar em pensamento crítico e criativo em matemática, a gente tem um conceito, né, no qual a gente vem trabalhando também, que é o conceito desenvolvido por Fonseca e Gontijo, de 2020, que pensamento crítico e criativo em matemática é a ação coordenada de geração de múltiplas e diferentes ideias para solucionar problemas, ou seja, fluência e flexibilidade de pensamento, com o processo de tomada de decisão no curso da elaboração dessas ideias. Aí já tem a questão do pensamento criativo, envolvendo análises dos dados e avaliação de evidências, né, análise e avaliação crítico, né, de que os caminhos propostos são plausíveis e apropriados, também tem a componente crítico aí, para se chegar à solução, argumentando em favor da melhor ideia, também outro componente crítico, para alcançar o objetivo do problema, ou seja, a originalidade ou adequação ao contexto. Então, é com base nisso que a gente elabora as nossas produções aqui. E eu preciso considerar também a questão do ensino para a criatividade proposto por Begueto, porque, diferentemente do ensino que é feito com criatividade,
ou do ensino que é proposto, né, sobre a criatividade, nós trabalharemos dentro da ótica, né, do ensino para a criatividade, no qual o professor ele precisa ter esse conhecimento pedagógico, né, do domínio criativo, para poder cultivar no estudante o pensamento crítico e criativo, no caso em matemática. Chegamos à parte aqui do delineamento metodológico, né, que nós iremos propor dentro da nossa pesquisa. Nós buscaremos aí aplicar o método hermenêutico associado ao fenomenológico, né, porque o hermenêutico ele busca compreender, como diz o Pedro Demo, ele compreender as linhas e as entrelinhas, compreender o contexto na qual está o texto, né, a significação para além da palavra. E essa compreensão, ela vai buscar a compreensão das percepções lá dos fenômenos, né? Então, na fenomenologia, existe toda essa preocupação também com aquilo que não se mostra. Então, a gente está fazendo aí o casamento desses dois métodos. Nós utilizaremos uma abordagem qualitativa, né? Por mais que em alguns momentos a gente tenha dados quantitativos, nós nos concentraremos na pesquisa qualitativa, que também será uma pesquisa exploratória, né, devido ao tema, né, pouco difundido, e também uma pesquisa descritiva, porque a gente vai ter muitos dados aí relacionados, né, às falas dos professores, enfim, muitas informações para descrever. Vai ser uma pesquisa em campo, uma pesquisa participante, realizada na rede pública de ensino da Secretaria de Educação, com professores das turmas dos anos iniciais. E os procedimentos a serem adotados serão a reunião inicial, né, de reconhecimento do cenário, dos participantes, com um grupo focal que vai ser online, né, e nós tivemos todo um cuidado também para fazer as nossas proposições devido a esse momento, né, que a gente está vivendo, pandêmico, né, que poderia ser, poderia não ser, enfim, nós optamos por manter. E pretendemos também realizar as oficinas de avaliação na perspectiva do pensamento crítico e criativo em matemática nos anos iniciais, né, na qual a gente vai ter aí várias produções que serão analisadas também. E os instrumentos a serem utilizados serão os questionários individuais e online, né, vai ter um roteiro, né, de questões da entrevista semi-estruturada, coletiva, online, inclusive os questionários, né, esse questionário online, até o TCLE também está sendo online. Trabalharemos também com o registro das falas dos participantes e com o roteiro de análise das provas e testes elaborados pelos professores. Bom, a análise de dados vai ser por meio da técnica, né, da adaptação da técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardan e também por Franco. O nosso cronograma que eu trouxe aqui, eu trouxe esse cronograma bem preliminar também, né, porque ele, desde o início, ele tem como meta finalizar toda essa rotina de pesquisa, todas as atividades, até o primeiro semestre de 2023, que é quando finaliza também o meu afastamento remunerado. Mas a gente sabe que tem aí uma possibilidade de prorrogação por conta do próprio cronograma da UNB, né, que se estendeu um pouquinho por conta desse problema da pandemia, do ajuste dos calendários. E aí, para finalizar, eu trago mais uma vez aqui o nosso professor, nosso captain, né, para inspirar um pouquinho mais os nossos pensamentos hoje, durante o dia, no qual ele faz esse convite, né, para os estudantes. Você deve se esforçar para encontrar a própria voz, porque quanto mais esperar para começar, menos provável será que a encontre. Então, essa é a nossa proposta, né, de trazer os professores para pensarem, repensarem sobre a própria voz, sobre a própria prática e se tornarem também protagonistas dentro desse processo. Então, eu desde já agradeço a todos pela atenção, agradeço à banca, principalmente, né, pela disponibilidade e desde já também agradeço pelas contribuições que serão feitas. Ótimo, Denise, obrigado pela apresentação. Vamos dar sequência, né, ao nosso ritual do exame de qualificação do projeto de tese. E nessa sequência, passaria a palavra ao professor João Batista Boquetude Júnior, para que possa apresentar, né, a sua apreciação, seu parecer da tese.
E mais uma vez, João Batista, agradeço por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. E gostaria que você se sentisse à vontade para estabelecer com a Eudenice a sua estratégia de comunicação. Se você prefere apresentar as suas observações e depois ela responder alguns elementos, se você já quiser fazer um diálogo mais estreito e ao mesmo tempo apresentando elementos e debatendo com a Eudenice, e aí você fique à vontade para estabelecer essa estratégia comunicativa durante a sua apresentação. Bom dia a todos. Muito obrigado, Denise, Cleiton, pelo convite. Fico aqui muito honrado por estar presente aqui nessa etapa de formação da Denise. Então, a minha apreciação sobre o trabalho dela, né, inicialmente, é que é uma ideia interessante, interdisciplinar, né, cruzar aí pensamento crítico, criatividade, como que os professores trabalham na matemática. Então, achei interessantíssima a ideia, né, de pesquisa dela, e eu gostaria de fazer uma espécie de um bate-papo, em que em alguns momentos eu faço algum questionamento e ela já me responde para que eu possa entender melhor aqui a proposta que ela pensou para a sua tese, né? Então, relativamente ao resumo, eu sei que esse é um resumo prévio aqui do trabalho, mas que ainda vai ser ampliado na versão final, mas aí ela já começa falando ali sobre essa questão do seu percurso metodológico, e eu, inicialmente, né, falaria aí sobre a importância da avaliação, explicar brevemente aí essa questão do pensamento crítico criativo na matemática, antes de entrar com essas questões aí mais metodológicas, tá? Todos esses comentários que eu estou fazendo, eu fiz também no teu trabalho, e no final eu te envio para que você fique aí com esse documento para refletir junto com o Cleiton sobre quais possíveis sugestões, mudanças serão aí adotadas, tá? E aí você pode dizer, mas se eu incluir toda essa explicação sobre o pensamento crítico criativo na matemática e mais avaliação, o resumo pode ficar muito extenso. Mas aí eu já tenho até uma sugestão para você, porque em 2 momentos aqui no seu resumo, você fala basicamente a mesma coisa. Então, depois que você apresenta a sua questão-problema, tem uma parte que você diz assim, motivados por essa inquietação, propomos-nos a investigar os limites e possibilidades, tá, tá, tá. Aí, logo em seguida, no próximo parágrafo, para tal análise, pretendemos discutir sobre os instrumentos, procedimentos, ou seja, nesses 2 trechos você fala basicamente a mesma coisa. Então, você pode concatenar aí os 2 num só, e assim reduzir um pouco de espaço e ganhar mais visibilidade para esses assuntos que eu abordei anteriormente. E aí, na versão final também, explicar quem serão esses participantes da sua pesquisa, ou seja, quem serão esses professores, quantos serão, bem como o direcionamento desses instrumentos de coleta de dados que você propõe aí, vários instrumentos, né? Então, para que eles serão aplicados e com quem, né? E, por fim, aí, os resultados finais obtidos, tá? Relativamente às palavras-chave, tem aqui, avaliação em matemática, e depois aparece assim, avaliação formativa. Eu colocaria uma coisa só, avaliação formativa em matemática, porque é somente esse o foco aí que você quer abordar, né? E tiraria essa avaliação em matemática, porque o foco, no caso aqui, é a formativa, que você está mais interessada em investigar e apresentar no seu estudo, tá? E aí avançamos para o trabalho, e a primeira coisa que eu observo é esse retrato sobre você. Eu adoro encontrar isso aqui nos trabalhos. Eu acho que é muito importante que quem está lendo a tese, a dissertação, o TCC, saiba um pouco sobre o lugar de fala da pessoa que está pesquisando, né? E aí você traz aqui todo o porquê que você chegou nesse tema, né? E algumas coisas eu me identifiquei com você no sentido aqui do comentário dos professores, quando a gente pensa em fazer coisas diferenciadas na sala de aula, os nossos colegas, né, eles terminam por nos criticar, dizer assim, é porque você é novo na área, porque você é jovem, depois quando você ficar cansado, você já não vai mais
querer tantas inovações na sala de aula, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que essa vontade de querer fazer da sala de aula um lugar diferente, lúdico e principalmente motivador para mim e para os alunos é fundamental. É a nossa chama aí para que a gente possa continuar trilhando nesse percurso formativo e de uma forma, né, cada vez mais atraente para que os alunos gostem do nosso conteúdo. Caso contrário, a sala de aula será, de fato, um fardo na vida de todos, tanto de quem ensina quanto de quem aprende. Então, acho que ficou muito objetivo e instigante. E o interesse pela pesquisa parte aí de inquietações pessoais suas e que permite aí com que essas leituras, esses aprofundamentos que você vai fazer para a continuação da dissertação, da tese, seja aí também cada vez mais instigante, já que é um problema que você observa, vivencia e gosta, né? Então, com certeza, as leituras são sempre muito agradáveis, né? E aí chegamos na introdução do seu trabalho, né? Então, você fala aí de diversas temáticas que são, de fato, importantes, né? Diz de onde que partiu essa importância da questão da criatividade, e aí traz autores que justificam a importância, né, de abordar esse tema. E aí, na apresentação, né, das temáticas que você vai abordar na tese, você fala inicialmente do seu mapeamento teórico das produções e você coloca essa questão do problema e dos objetivos depois. Qual seria a minha sugestão? Que você fizesse uma inversão da ordem, que você colocasse essa questão dos problemas e dos objetivos antes. Para quê? Porque no momento em que eu estou lendo a tua revisão aí de trabalhos, eu já sei onde que você quer chegar, eu já sei qual é a tua questão problema. Então já fica mais fácil compreender aí as tuas escolhas relativamente aos trabalhos analisados, tá? Então faria aí essa inversão da ordem, tá? Aí avançando, chegamos aqui, né? Gostei muito, muito mesmo desse mapeamento que você fez. Olha que eu gosto muito de revisões sistemáticas e mapeamentos. Eu acho que é muito importante para o estudante que se dedica a fazer isso logo no início da pesquisa. Por quê? Porque quando a gente vai construir os instrumentos, a gente já está muito mais conhecedor do que já foi feito por outras pessoas, dos acertos e dos erros, dos achados, dos caminhos metodológicos. Então, tendo um panorama de tudo aquilo que já foi descoberto, fica muito mais fácil para que a gente possa trilhar na pesquisa com mais segurança. E eu acho que você fez isso aqui brilhantemente. Só isso aqui que você já fez já te dá uma boa publicação, tá? E uma coisa diferente que você fez aqui nessa sua revisão, né, de trabalhos, que muitas pessoas eles apenas fazem um quantitativo, né, um total de trabalhos, e não se aprofundam muito. Então, você foi ali selecionando ali várias categorias e foi buscando os resultados, trazendo as evidências, e no final ainda aponta aí algumas lacunas que esses trabalhos não cobrem e que deixam aí pistas para que outras pessoas possam aí trilhar nesse caminho, tá? A única sugestão que eu tenho aqui para esse ponto é que você, quando fala aqui na página 25, né, das fases, né, tem assim, fase 1, fase 2, 3, e aí algumas dessas fases você aponta aí sobre critérios que excluíram, né, ou seja, coisas que você não levou em consideração nos trabalhos. E aí, em vez de fazer isso em fases, eu construiria uma tabela para colocar fatores de inclusão e fatores de exclusão. Eu sei que esse é um item muito aí de revisão sistemática, mas aqui no seu caso eu acho que ficaria interessante uma tabela aí para dizer quais fatores, quais características dos estudos que você incluiu e quais características, né, dos estudos que você não levou em consideração aí na seleção, tá? E também, por vezes, você usa a nomenclatura repositório da CAPES, em outro você põe repositório de tese, dissertações, alguma coisa da CAPES, só para unificar aí os termos, para as pessoas não ficarem pensando, mas será que é um outro? Né? E aí, em alguns momentos, eu apontei aí para você fazer essa unificação dos termos.
No mais, né, o levantamento dos trabalhos está muito bem elaborado, com tabelas, quadros, né, com discussões, com levantamento, né, de itens bem específicos dos estudos, que eu acredito que te deu aí um trabalhão para fazer isso. Olha, para ser sincero, eu gostei tanto dessa parte que eu colocaria aí como um dos objetivos específicos, fazer esse levantamento e arrancaria isso aí da introdução, levaria lá para o primeiro capítulo lá de resultados teus, né? De tão bem elaborado que ficou, tá? E aí, avançamos aqui, só um momento. Chegamos aqui na tua questão problema, né? Diz assim, a partir das reflexões ora suscitadas, temos como meta responder a seguinte questão: de que maneira as avaliações que o professor realiza podem contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo em matemática dos estudantes do 5º ano do ensino fundamental das escolas públicas de Brasília, né? Aí, quem lê essa pergunta chama logo a atenção duas coisas. Primeiro, o podem contribuir, né? Eu acho sempre que tanto o objetivo quanto a questão problema, elas não devem inferir juízo de valor. Quando você diz podem contribuir, eu já sei que tem contribuições aí, você já sabe, antes de fazer a pesquisa, né? Então, eu mudaria. Eu colocaria aí sobre a questão qual a percepção dos professores, porque aí você não está dizendo nem que eles acham que contribuem, nem que não contribuem, você, né, vai descobrir com a pesquisa, né? Outra coisa que me chamou a atenção também é assim, ó, 5º ano do ensino fundamental das escolas públicas de Brasília. Eu digo, será que a Eudenice vai em todas as escolas públicas de Brasília para identificar, né, esses professores, né? E entra também essa questão dos estudantes. Aí eu até coloquei assim, onde, recapitulando o título, avaliação formativa na perspectiva do pensamento crítico, criativo e matemática, o ampliar do olhar docente nos anos iniciais. Aí eu coloquei, onde entram os estudantes no título? Não eram nos anos iniciais, agora só no 5º ano, onde entra a avaliação formativa na questão problema, não é citado, né? E a pesquisa será feita em todas as escolas públicas de Brasília, são perguntinhas aí para depois você refletir, para rever o título, né? Para incluir a questão da avaliação formativa, né? Delimitar que vai ser só no 5º ano, né? Então, são coisas aí para você refletir, e eu até, uma parte muito saliente, coloquei assim, sugestão, que tal a pergunta ser essa? Qual a percepção dos professores quanto à avaliação formativa para o desenvolvimento crítico e criativo em matemática dos estudantes do 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública em Brasília, né? Porque é uma escola que você vai fazer, ou é um conjunto de escolas? É isso? É uma escola ou são várias, Idenice? Então, como vai ser um procedimento assim por cadastramento, né? No caso, vai ser um curso. Então, os professores serão convidados a participar e a gente vai ter uma quantidade também de Grande. vagas, né? Então, A gente pretende beleza. abrir muitas vagas para ter uma amostra boa, né? Então, Entendi. vai ser aberto para toda a comunidade, né? A gente não sabe quantos Quantos que serão vão ainda, surgir. mas é por voluntariado mesmo. Aí, depois você vê aí essas perguntinhas que eu coloquei para ver se, né, como que ajusta melhor o título, a questão problema, tá? Certo, aí chegamos nos objetivos, que é outro ponto aqui que me chamou a atenção. Aí diz assim, objetivo geral. A pesquisa tem por objetivo analisar os limites e as possibilidades dos instrumentos e procedimentos avaliativos utilizados por professores do ensino fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo. Aí agora aqui na questão problema já vai para outro campo, né? A partir, recapitulando também o problema e combinando com o título, o objetivo e o interesse já se volta aí para quais possibilidades de instrumentos que são possíveis para avaliação da aprendizagem, né? Ou seja, no problema
eram como as avaliações vão contribuir para o desenvolvimento. Aqui já são o que é possível de instrumento para ser aplicado. Então, a minha sugestão é que tu coloque o título, tua questão, tua problemática e teus objetivos, observem os três e tente aí combinar, né, para que você vá todos na mesma direção. Porque senão cada um vai para um canto e aí eu fico confuso, né? E aí, nos objetivos específicos, eu coloquei aqui, né, que você poderia colocar como primeiro, né, fazer esse levantamento, né, das investigações, que poderia, né, cair bem, já que você fez um estudo bem aprofundado, traz aí boas contribuições, né? Os outros objetivos eu gostei, só que aí eu chego aqui nesse último objetivo e entra nessa questão dessa formação continuada. E aí eu vi que na sua apresentação oral você falou que antes de fazer, né, o mapeamento dos estudos, você não tinha como meta fazer essa formação continuada. Foi uma coisa que foi surgindo aí no decorrer do desenvolvimento do teu estudo, né? E aí eu fiquei assim um pouco confuso sobre como que vai acontecer essa formação continuada, porque para mim aqui, ó, fazer esses levantamentos todos, essas análises todas, e ainda tem mais essa formação continuada, não seria muita coisa? Ou é assim, é primordial que se faça essa formação para aquilo que você pretende atingir, né? E aí você até coloca aqui como tese, né, que essa pesquisa apresenta como tese preliminar se a formação continuada em serviço permite ampliar o repertório dos professores acerca das práticas avaliativas. Aí já foge completamente do título, completamente do problema, já é para mim aí outro caminho. Aí eu acho que assim, se você de fato for realmente fazer essa etapa da formação, que eu acho legal e tudo, mas eu acho que é muita coisa, é interessante que você reveja aí seu título, seu problema, seus objetivos, para que, de certa forma, nos dê aí um pouco a intenção de que vai haver essa formação e que essa formação, né, é um grande foco aí no seu trabalho. O que você tem para me dizer sobre isso? Pode ser que eu esteja confuso e que você aí, a partir da sua explicação, possa me dar uma luz melhor sobre o que vai acontecer. Então, inicialmente eu não tinha pensado mesmo na questão da formação continuada. Ela foi surgindo à medida que a gente estava se apropriando também dos estudos, né? E eu senti essa necessidade da formação continuada, porque como é que eu poderia extrair informações dos professores e até contribuir com eles, né, no sentido deles se apropriarem também desses temas, sem uma formação, né? E isso aí realmente gritou para mim. Então, eu costumo falar o seguinte, que durante a pandemia, aquele momento lá de 2020, estava todo mundo meio doido. Então, a gente fez uma produção, né, X, que chegou a um determinado ponto e que hoje, se a gente for voltar, né, no tempo, hoje a gente tem elementos que eles vão abranger muito mais coisa, mas parece que a coisa congelou ali no tempo, né, uma parte da produção congelou e a outra continuou e progrediu. Então, eu acho que é bem por aí, né? Esse caminho que o projeto vem tomando é bem por essa desconexão mesmo com esse período. Até o próprio levantamento, quando eu iniciei esse mapeamento como uma revisão sistemática de literatura, e aí eu tinha colocado apenas aqueles 4 termos, né, que eu tinha falado. Depois a gente sentiu essa necessidade, e eu ainda esqueci de colocar, olha só, a pessoa que se incrimina na banca, né? Mas eu tenho que falar. Não vou fazer uma errata agora, né? Eu tinha que ter colocado um parágrafozinho bem pequenininho, né, informando sobre essa inclusão da formação docente nos aspectos lá do próprio mapeamento, a questão da formação continuada. Então, realmente ficou faltando, parece que ficou falho, né, desconectado um projeto É, do que tem agora. isso. Aí eu até pensei assim, é como se aí o Denise já tivesse de antemão uma hipótese, que nessa pesquisa dela ela já sabe que os professores não levam em consideração essa questão do pensamento crítico criativo, né, na sua abordagem de avaliação, e ela já vai fazer essa formação para compensar essa lacuna que ela já sabe que não tem na prática do professor, não é não?
tipo, bem enviesado, né? Mas é igual eu falei, a gente tem Sim. muitas situações, inclusive a gente tem uma pesquisa, né, realizada com professores que ensinam matemática no ensino médio, e nós percebemos que existem muitas ações, sim, que são voltadas, né, para esse aspecto, mas eles não têm essa noção, né, de Fazem que... de maneira involuntária, né? Exatamente. E Então, não tem assim, aí essa colocar tudo intencionalidade de, eu vou fazer isso aqui para estimular para essa estimular. criatividade, para estimular esse Não, pensamento crítico. não Coloca tem. ali, mas sem muito, né? Sem muito Exatamente. rigor, Só para né? ser criativo, porque a ideia é essa, é ser Isso, criativo, ser diferente isso. dentro da Perfeito. prática pedagógica. Legal. Acho que os resultados vão ser interessantes aí a esse nível. E aí, né, no seu referencial teórico, é muito comum que os alunos em projetos coloquem esse termo referencial teórico, mas para a versão final, sempre escolha aí um título, né, para os seus capítulos, sessões, né, que com certeza ficarão mais interessantes. E aí, quando chega nessa parte de o olhar ampliado sobre os estudos sobre criatividade em matemática, tem um livro do Michel Resnick que chama Jardim de Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. É interessante, ele aborda muito sobre essa questão de aprendizagem criativa, que eu acho que pode dar um start aqui para as discussões sobre esse pensamento criativo na sala de aula. Eu até coloquei a referência depois para você dar uma olhada aí, tá? É uma tradução, né? Pela editora Penso, tem aqui no Brasil publicada. Acho que vale a pena se dar uma olhada aí para ampliar as leituras e as discussões sobre essa parte, né, da criatividade. Não é a minha especialidade, criatividade e matemática, mas eu vejo que o seu orientador tem muitas produções, né? Fico feliz que, né, temos aí um grupo, né, forte e com uma liderança nessa área que posso também aqui indicar para os colegas da Universidade Federal do Maranhão para também investigarem sobre essa temática e darem uma olhada aí nas produções do grupo de vocês. Tá? Então, nessa parte aqui, confesso que aprendi mais, né, do que tenho a contribuir a nível de referência sobre o tema. Né? E aí, uma coisa muito bacana que você traz aqui é que você apresenta vários documentos que justificam, de fato, a necessidade de um ensino em que leve em consideração essa questão do pensamento crítico, da criatividade, né? Então, traz aí várias discussões de fóruns e documentos legais que apontam isso como uma necessidade, inclusive, né, os 6Cs e vários outros documentos aqui que você apresenta que, de fato, ficou bem interessante, né? E aí, quando chega lá na parte da formação do professor que ensina matemática, o pensamento crítico e criativo, né? Você fala sobre essa importância na formação, e aí seria interessante uma discussão sobre essa questão, né, das competências, né? Será que essas competências elas estão presentes na formação inicial do professor? Acho que isso permite aí uma boa discussão aí também para esse tópico. E aí eu vou deixando aí algumas provocações ao longo do teu texto para coisas que seriam interessantes que, se você quiser também ampliar as discussões, possível ainda, né? Já que você ainda está aqui nessa fase de qualificação, né? E aí também, em alguns momentos, por exemplo, na página 81, você lança aí algumas perguntas, né? Por exemplo, em vista de todos esse cenário, alguns dilemas permanecem recorrentes no âmbito escolar ano após ano. Como avaliar a aprendizagem matemática dos estudantes? Como constatar efetivamente que houve aprendizagem? Eu acho interessante esse texto com perguntas, porém, se torna mais interessante quando você lança as perguntas, logo em seguida você também possa lançar aí algumas respostas ou alguns indicativos de onde a gente poderia encontrar essas respostas, porque senão ficam assim perguntas soltas aí ao longo do texto, tá? Aí logo em seguida tem reflexões sobre a avaliação formativa e suas possibilidades na dimensão do pensamento crítico e criativo. E aí você saiu de um campo, né, que você estava falando lá das competências e caiu de paraquedas aqui em avaliação
formativa. Então, eu entraria, né, inicialmente com uma discussão sobre avaliação, de um modo geral, diria brevemente um parágrafo que existem várias outras, e que o seu foco aqui é a avaliação formativa, né, e diria a importância, reforçaria um pouco a importância do porquê, né, fazer essa ligação com o ensino da matemática, tá? Então, são propostas aí para você pensar aí, reformular aí um pouco mais esse tópico, que já tem aí uma boa, né, produção, já traz um recorte escrito aí bem interessante sobre esse tema, tá? Relativamente à tua metodologia, né, você já traz aí um indicativo do que você vai fazer, porém, o que eu acho que fica muito interessante, tanto para você, um direcionamento de quem está fazendo o trabalho, como também um direcionamento para quem está lendo o trabalho, é fazer uma divisão em fases, né? Então, você colocaria aí as fases do teu trabalho, né, indicando o período temporal, né, o que será feito, com quem, para quê, e quais instrumentos que vão ser utilizados. Então, na fase 1, o que foi feito? Na fase 2, na fase 3, em forma de tabela, que aí fica muito claro para a gente olhar, no mês tal ela fez isso, com quem, para descobrir o que, utilizou tais instrumentos, né? E aí reduz até a tua possibilidade, o teu trabalho, porque aqui, ó, você apresenta, né, os instrumentos que você vai utilizar, mas você basicamente assim lança e diz o porquê, mas não diz para quem. E já, se você tivesse uma tabela dessa, ficaria muito claro para a gente que aquele instrumento foi utilizado com aquelas pessoas, com aquela finalidade e naquele período temporal. Aí eu até coloco aqui no trabalho um exemplo de uma tabela assim, para facilitar depois você no momento, né, seguinte, tá? No mais, e o Denise, eu acho que você já tem aí muito bem na sua mente o que você quer fazer, o tema é interessante, vai com certeza permitir, no final, um resultado interessante, criativo, e que, de fato, te dá uma tese, né, de doutoramento, e agora, né, é ir para campo para começar aí essa parte mais empírica, que com certeza vai te trazer aí resultados muito significativos e uma contribuição para a sociedade, que é o que se espera aí de um aluno de doutorado, tá? E aí todo esse documento com esses indicativos de sugestões que eu faço, eu vou enviar para você junto com o seu orientador, para que vocês possam ver aí as sugestões e caminhos a serem trilhados no decorrer do desenvolvimento desse trabalho, tá bom? E é isso. Batista, Obrigado. agradeço pelas suas observações, as suas contribuições, certamente decorreram de uma leitura muito atenta e cuidadosa, e vamos observar cada uma delas para o aprimoramento do trabalho. E o Denise, o professor João fez um conjunto de comentários, o que você gostaria de apresentar em termos de, talvez, de respostas preliminares, né, a essas questões que foram aqui levantadas? Então, algumas coisas que eu trouxe também para a apresentação foram coisas que eu fui lembrando também, né, que a gente faz aquele mini flashback para poder, meu Deus, o que eu vou apresentar? Mas, por exemplo, a questão das oficinas de pensamento crítico e criativo em matemática eu não incluí, né, dentro desses indicadores, né, das coisas que me inspiraram. Então, é uma coisa também que eu preciso colocar lá. Isso aí é fato. E eu gostei das falas, né? Realmente a gente tem um probleminha aí com relação a essa desincronia entre objetivos, entre o título, né? Inclusive o título a gente sempre está brigando, a gente sempre está refazendo, e é aquela coisa que tem palavra demais, aí daqui a pouco tem palavra de menos, mas não explica, enfim. Até o último dia a gente está brigando com o título. Até o último dia, dependendo até depois, né? Na folha de avaliação está lá brigando com o Aí título, nos mas artigos enfim. já pensa logo outro título. Exatamente, ainda tem isso. Mas tudo bem, eu gostei dessas ideias, né? Principalmente dessa questão da tabela. Realmente eu pensei em fazer, mas eu pensei nela ao final, né? Porque aí ela já viria inclusive com o conteúdo trabalhado, né? Um plano de curso realmente. Mas é legal a gente trazer isso antes mesmo, assim, para ter uma visualização, né? Para a pessoa ter uma visualização da metodologia. E ao final, lá nos apêndices, né, a gente apresenta o plano de curso dessa formação. Isso é
é bem bacana, eu gostei das ideias. E deixa eu ver aqui o que mais. Também sobre o Michel Resnick, eu sei, né, Lu? A Lu tá aqui, né? E a gente tem esse carinho com o Michel e eu esqueci. É muita informação, gente, é muita bibliografia. Vou falar um negócio para vocês. Trabalhar com criatividade é um buraco sem fundo, é um negócio assim que você tem que realmente se concentrar em muitos aspectos, se ater a particularidades para poder ser mais específico dentro do que você está abordando, né? E a gente não consegue abraçar o mundo, né? Eu vim aí com essa fase preliminar, né? Essa fase inicial, trazendo todos os principais autores, né? Pelo menos uma menção aos principais autores. Mas, assim, que dá vontade de colocar tudo, dá, gente. Eu não vou mentir para vocês, não. Dá vontade de colocar muita coisa. Porque é um estudo, assim, particularmente apaixonante, assim, é muito bom. Mas a gente tem que tomar muitos cuidados, né? O professor Asdrubal vai falar sobre esses cuidados aqui agora. Muito obrigada, professor João. Mais uma vez, João Batista, muito obrigado. Eu passo a palavra, então, ao professor Asdrubal Borges Formiga Sobrinho, para que ele possa apresentar as considerações a partir do trabalho da Eudenice. Legal, bom dia, obrigado pelo convite, tá? Eu acompanho um pouco, como a Anice falou, o trabalho dela, né? Ela fez 2 disciplinas comigo, né? E, assim, queria já dar os parabéns, né, por essa etapa do trabalho, e estou contente de poder contribuir também com o que está aqui, né? Então, eu vou fazer um procedimento que eu gosto de adotar, eu vou marcar aqui 20 minutos, tá? E dependendo, se não der tempo, eu mando para vocês, tá? Outras considerações que eu fiz que também estão no arquivo, que ninguém merece, tá? Ficar ouvindo mais tempo as considerações, e tem bastante para falar. Então, algumas até parecidas, tá, como o caso do resumo, né, que o João Batista colocou, né, porque eu sinto uma falta de teorização no seu resumo, que tem no trabalho. Tá, tem no trabalho, mas o resumo no começo tem que apresentar um panorama, né, do trabalho. Então, está lá na frente, mas não está no resumo. Quer dizer, é importantíssimo, porque a pessoa vai continuar lendo seu trabalho a partir do resumo. Né? Então, é o título, palavra-chave e resumo. São os passos de entrada aí. Né? E já o título também, né, quando você coloca o ampliar do olhar docente nos anos iniciais, talvez seja um pouco parecido com o que o João Batista colocou também, eu fico em dúvida se não é uma promessa, tá, que você está fazendo, né, e se não pode parecer presunçoso também. Você tem um trabalho de qualidade, você vai entregar um trabalho de qualidade, mas eu deixaria para o leitor, tá? Deixaria pela avaliação, né, do leitor isso aí. E eu acho que tem. Realmente isso aí promete e vai fazer. Eu não sei se eu colocaria no título. Tá, assim, aí é uma coisa para vocês dois discutirem, tá, como orientador e orientando, né, para ver isso, né. E aí eu vou tentar avançar um pouco para ver se contemplo pelo menos as questões principais, né. Na página 64, vamos ver se eu chego nela aqui. O que aconteceu com minha barra? Tá aqui. Cadê o ir para aqui? Bom, na página 64 tem o cerne aí do seu trabalho, né? Eu não estou achando o ir para aqui, mas enfim. Achei as miniaturas já, uma grande coisa. Tá aqui. Quando você coloca, tá até citando o Vlad Glavano, né? Eu acho que é uma coisa que norteia seu trabalho. Assim sendo, estimular a criatividade em matemática dos estudantes, ao estimular, né, a criatividade em matemática dos estudantes, o professor poderá ter a própria criatividade estimulada,
haja visto as interações entre sujeitos implicados no processo, na cultura, no ambiente, e dependentes das propriedades e dos cenários que fazem parte de todo o processo criativo. Tá? Então, quer dizer, o próprio slide, eu recortei ele aqui, capturei a tela na hora que você estava apresentando, né, que você fala de criatividade barra pensamento criativo, você coloca inventar, gerar, criar e imaginar. Então, todas são ações, tá? Todas elas, tá? Então, você tem o pensamento crítico, criativo e matemática, ele já é uma ação também. Né, que Vygotsky já colocava, né, o pensamento como ação, e você está ampliando, aí sim está ampliando, né, esse olhar, né, e seria bom também, tá? Não sei se no caso aqui, até no conceito que vocês colocam, isso é uma coisa que a gente pode até discutir em outro momento, tentar desenvolver isso teoricamente, quem sabe virar uma publicação paralelamente, tá? Não é uma coisa do seu trabalho, tá? Falando até para o Clayton isso, porque a conceituação que é colocada trata de fluência, flexibilidade e originalidade, só não entra a elaboração, tá? Na história. Dos critérios cognitivos, seria legal entrar também. Tá? Seria importante entrar. Eu falo isso porque na 66, eu estou pulando um pouquinho, depois eu vou voltar para o começo, você tem aí o conceito do PCC aí de vocês, né, do pensamento crítico criativo, mas a definição já traz consigo um caráter coletivo e principalmente diante de termos como este, né, ativo, interativo e comunicacional também. Tá, então, quer dizer, você está dependendo aí de um contexto social, né, de um contexto ambiental, né, para falar, e isso está dito no seu trabalho, e acho que vai ser o grande desafio da sua investigação, né, porque a gente sabe que tudo isso acontece, mas qual é o aspecto que vai ser destacado como relevante? Que vai ser eleito como relevante quando você estiver observando isso. Eu acho que esse é o teu grande desafio metodológico. Tá, falando aí. Porque você mesmo ou vocês mesmos vão ter que estabelecer critérios. Então, a avaliação já vai ser também uma atividade de vocês. Né? Eu até na 67 aí, vamos chegar lá, tá. Tem uma citação de Fonseca e Gontijo que fala: pensar criativamente leva à produção de muitas ideias que, sob o julgo do pensamento crítico, favorece a tomada de decisão. Isso é, a escolha entre todas as ideias, as melhores ou as mais apropriadas para determinada situação. Então, quer dizer, é um pensamento que vai influenciar uma ação. Né? Então, quer dizer, é uma ação mental que vai incentivar a outra corporal, vamos dizer assim, vai ligar a intenção mesmo, a motivação, tá? Vai estar com uma certa conexão. E aí eu te lanço a primeira pergunta, né? Que como você acha que o emocional e o cognitivo se relacionam? O emocional, o afetivo, se você quiser chamar assim. Caramba, professor. Lá vem o professor Asdrubal com as perguntas dele nessa hora da manhã. Mas é assim mesmo, o emocional e o racional a gente sempre está brigando, né? Sempre tem a briga, né? É o emocional que você falou, o emocional Cognitivo. E o cognitivo, exatamente. Que a gente sempre vai ter essa briga aí. Ai, professor, não sei não. É uma pergunta complexa, mas o que acontece é o Muito! seguinte, né? No seu trabalho, está É uma apontando pergunta algumas assim, sem tomar coisas um que me levaram. cafezinho antes. Eu estou morrendo de vontade de tomar mais um café também, mas não se preocupe que não é uma pergunta que compromete, entendeu? Tá Estou bom. falando assim, porque o seu trabalho me levou a perguntar isso. Tá? Em muitos momentos, você está destacando aqui alguns critérios cognitivos, eu te vejo querendo desenvolver essa abordagem, porque vai levar a pessoa a desenvolver uma ação, ela também vai avaliar, ela também vai ter critérios. E os critérios não são apenas cognitivos, tem uma certa subjetividade envolvida aí também. E vai ser importante você tentar captar algum aspecto disso, tá? Algum aspecto que indique, tá? Algum estado de humor, tá? Algum
estado emocional permanente ou passageiro que possa ter influenciado na sua observação, isso pode enriquecer muito o seu trabalho. Tá, então, quer dizer, por que tal tarefa me interessa? Por que eu desenvolvi bem ou mal naquele dia? Né? Porque você está colocando aqui, citando um conjunto de autores entre a página 30 e 31, né, no parágrafo que começa no final da página 30, o estudo realizado por Harrison, né, e outros identificou que, durante a autoavaliação e a avaliação por pares, os estudantes desenvolvem habilidades como pensamento crítico e criativo, comunicação efetiva, trabalho colaborativo em grupo, tornam-se pessoalmente mais efetivos e produtivos. No fundo, já tem uma resposta aqui, né, no texto, já tem um início de uma resposta aqui. Né, a gente sabe, né, que essa integração, né, dos alunos pode incentivar muito a integração, a colaboração, o fato de estar junto, né, também o trabalho em equipe ali, né, ajudar, inclusive, a vencer esse fantasma aí da matemática difícil, etc., né, como o Ricardo Fragelli e muitas outras pessoas vêm fazendo, tá, com isso aí, né, quer dizer, parece que a gente descobriu um segredo que está na história da humanidade, né, e que está na história né, nossa aqui, que a gente tem o caráter afetivo incentiva muito, tá, gente? No ambiente de trabalho e tudo mais, e na aprendizagem também, principalmente nessa fase de formação, nessa fase, a idade dos que você está pesquisando. Né? Então, citaram ainda a avaliação como metodologia de aprendizagem e o feedback como auxiliar à avaliação formativa. Então, você está ampliando esse caráter da avaliação, porque é metodologia de aprendizagem para ambos os lados, tá? Para os diferentes lados, como está sendo colocado aqui. Né? E aí o feedback, né, que você gosta tanto de colocar no seu trabalho, como esse auxiliar a avaliação formativa, quer dizer, o professor precisa dar esse retorno ao aluno, nós todos professores aqui colocando, você precisa saber também, ter tato, né, para fazer isso. Né? E para chegar para o aluno, para mostrar para ele, é muito delicado ensinar matemática, ensinar texto para os alunos, ensinar essa parte de criatividade, quando a matéria é criatividade mesmo, né? Eu até no congresso recente tinha gente falando que não devia ter a matéria separada, né? Também, né? Eu vi algumas pessoas falarem isso, porque é um desafio a forma como ele se vê. Eu sou inteligente, eu sou criativo, né? Então eu já começo dizendo quem sou eu para dizer, tá? Se você é ou não. Mas vamos tentar buscar uma expressão aqui, buscar uma forma de expressão, tá? E aí você continua na 33 e na 34, falando, você fala até de liberdade também, né? Você chega a falar 34, 35, desculpe. Né? Então você cita o autor Carvalho, a criatividade é um fenômeno coletivo em ambiente social. Então, o que é legal no seu trabalho é prestar atenção a essa conexão entre a criatividade individual, né, abordada individualmente, e nas interações. Que tem autores aqui citados, talvez seja bom no desenvolvimento da tese você fazer essa articulação, tá, entre as duas coisas. Ó, ela é individual e é também, né, e é também coletiva. Porque tem gente que trata coletivamente e se esquece do individual, como eu falava às vezes na aula, e não é bem assim. Por mais que eu adore a abordagem sociocultural, né? Não é bem assim, não é para eu esquecer que é um sujeito que está ali e vai fazer diferença. E aí, com diferenças qualitativas, quando o trabalho acontece em grupos mediados pela ação do professor, como meio de expressar as próprias ideias de maneira democrática. Então, as próprias ideias, singularidade, tá, do aluno, vai valorizar, vai dar voz e vai dar essa liberdade para ele também. É muito bacana esse vínculo com a democracia, porque todo mundo tem a oportunidade de participar, de aprender, de questionar, de errar, né, também, né, encarar como uma parte aí do processo, porque é isso que você está colocando aqui, ó, é um curso de formação. Então, tem uma trajetória para seguir, tem um tempo, o fator tempo aí como chave. Criatividade depende de tempo, né, para se desenvolver, para expressar.
em todas as áreas, todas elas. Isso aí não tem especificidade de domínio para essa afirmação. Então, eu gosto muito de dialogar com vocês, né, sobre essa questão, né, aqui, por ver que vocês aplicam muito a matemática, né, ao ensino de matemática, e tem muita coisa que a gente pode olhar para vários lugares e verificar também. Né? Então, já que eu estou perto aqui da página 38, tá, ok. Na página 38, você começa, tem o antepenúltimo parágrafo aí, citando um autor chamado Phelps, né? Você coloca, neste projeto demonstrou-se o aprendizado do mundo real fora da sala de aula, já que os estudantes praticavam matemática aplicada de forma criativa, colaborativa e comunicativa. Como é que é esse comunicativa? Eu fiquei curioso porque eu não li o trabalho desse autor. Só voltando aqui, eu vou ter que fazer um túnel do tempo aqui, né, para lembrar do trabalho do Phelps. Deixa eu ver aqui. Então, né, eles estavam, eles realizaram a pesquisa num daqueles, eu esqueci o nome, acho que o Lu pode me ajudar, como é que é? Aqueles acampamentos, né, com os estudantes. Então, você lembra, Lu, o nome daquilo? Enfim. Summer Camp, você está dizendo? Isso, exatamente. Exatamente. Eles fizeram uma pesquisa em cima das atividades que eles realizavam dentro desse Summer Camp. E o comunicativo realmente era por meio das interações que eles tinham lá, né, dos jogos, das brincadeiras, da própria atividade de culinária, né, que eles estavam propondo. Então, isso foi bem interessante. O comunicativo mesmo foi em termos de interações. Bacana, tá? Se isso for uma coisa importante para o seu trabalho, tá? Da medida, dependendo de que dimensão ganhar, talvez seja importante você especificar isso que você acabou de falar. Ah, tá? tá. Então, Inclusive, nesse nível de interação. Inclusive, esse trabalho, ele me chamou bastante atenção porque, primeiro, porque ele apareceu essa questão da culinária. Depois, o acampamento, gente, que coisa mais doida, né? Mas, de repente, tem alguma coisa lá. E eu fui ver e realmente tinha, né? Tinha todos esses componentes que eu estava investigando. Então foi bem bacana, porque é uma coisa totalmente desconexa do que a gente está acostumada a ler, né, enquanto produção acadêmica, científica, mas que se voltou completamente assim para dentro dos objetivos que a gente estava propondo dentro do mapeamento. Foi bem bacana. Um Que encontro bem legal. bacana. Então, às vezes, a gente tem essas surpresas, né, no levantamento de literatura que são muito boas. Então, outro ponto que eu vejo como fundamental para o teu trabalho está na página 86, tá? Quando você coloca aí, quase no meio da página, né, no terceiro parágrafo da página. Logo, ponderamos que a avaliação em matemática deva atuar como um importante processo de reflexão social, né, mediante interação entre a prática escolar e a prática social, por permitir ao docente reconstruir e reorganizar sua própria atividade pedagógica. Nossa, sério, isso aqui é o centro do trabalho, mas olha como você coloca, talvez você possa dar mais ênfase nisso, de repente a partir do resumo mesmo da introdução. A avaliação é tanto produto quanto produtora de condições cognitivas, sociais, emocionais e ambientais. Tá? Ela é tanto produto quanto produtora. Tá? Se a avaliação é mal feita, se a avaliação é rigorosa, se a avaliação é cruel, é injusta, você tem uma série de valores aí envolvidos. Tá? E que tudo isso vai influir. Né? Ela pode motivar os alunos e os próprios professores, ela adquire esse caráter circular, né, também ela adquire esse caráter circular para poder se retroalimentar, né, como processo também. Então, você está citando autores que trazem essa perspectiva, e isso é muito bacana para o seu trabalho. Tá? Então, é importante só, ao meu ver, quando você for para campo, né, quando você for fazer a parte empírica do trabalho, ter isso em mente, e quando for analisar, ir retomando também. Tá, eleger suas categorias de análise, né, a partir disso aí também, né, até que a avaliação seguiu essa dinâmica ou não seguiu.
tá? Então, ela influiu na aprendizagem, se você quiser pegar a questão cognitiva, por meio do lado do impacto afetivo dela ou do método empregado, ela colocou os alunos em contato e contribuiu para o resultado melhor também, né? Talvez você possa se questionar isso quando estiver fazendo a observação. E ela criou um ambiente que permita continuar sendo favorável, né, a isso, e, portanto, um ambiente favorável à criatividade, tá, também, porque está tudo interconectado. Tá, aí só toma cuidado, assim, quais são os focos, né, que eu também estou falando de muita coisa aqui, mas tem os recortes, tá, que você vai fazer, né? Um dia eu brinquei com um comentário de bastidor aqui com a Alice, que eu falei, ó, nessa pergunta aqui tem 3, tá? Você tem três problemas de pesquisa num só, tá? Então, basta um para dar uma tese. Não foi isso que aconteceu aqui no projeto, tá, Nisso? Acho que aqui já ficou mais recortado, né? Foi uma vez que foi conversado lá atrás. Eu só te falaria, antes de eu terminar aqui os meus 20 minutos, eu mando o arquivo para vocês, tá? Eu tenho uma última pergunta antes disso também, mas é na parte dos objetivos, tá? Na 57. Tem que navegar aqui o texto para ver se dá tempo, se dá no tempo estipulado. Eu fico pensando se os objetivos não são muitos, tá? Se eles não redundam entre si, tá? E se eles não se misturam com procedimentos, tá? Eu acho que talvez você pudesse... Eu sei o que você quer fazer, tá, com o trabalho, só que outros leitores que pegarem, pode ser que não. Tá? Pode ser que não tenha essa mesma visão. Então, eu sugeriria repensar. Eu normalmente coloco um objetivo geral e 2 específicos, tá, nos trabalhos. Não é um número definido, tá? O geral tá ok, tá? O geral não diria. Agora, quanto aos específicos, aí na página 57, eu temo eles serem muitos, tá? Redundantes e estarem misturados com procedimentos que você vai fazer. Né? Então, quer dizer, algumas coisas você vai fazer e elas não são objetivos do trabalho, mas é o que você vai conseguir com elas que são objetivos, tá, do trabalho. Como última pergunta, agora para fechar os meus 20 minutos, como é que o feedback pode ser criativo? Então, até essa questão do feedback criativo é um assunto novo, né? Recente também, dentro das nossas pesquisas. Inclusive, eu estou me baseando por um conceito que também é bem recente, que é o conceito do Bezerra, do Fonseca e do Gontijo, sobre esse tema. Mas eu acredito que a gente também tem muito a explorar nesse sentido, né? Como é novo, então a gente vai ter situações de perceber a criatividade acontecendo, né, com esse feedback. O professor ele pode exercitar o feedback criativo de maneira a proporcionar, né, a possibilitar a visualização, né, das aprendizagens, visualizar a criatividade acontecendo ali. De fato, eu ainda estou em curso, né, assim, para compreender esse procedimento, mas eu acredito não no feedback criativo, assim, tipo, como a gente viu os memes nessa semana, assim, a professora que colocou os flork, né, para poder falar para os estudantes, você não foi bem, você pode ir melhor, tal. É uma ideia de feedback com criatividade, né, mas como a gente está tratando dentro daquela ótica de feedback para a criatividade, então isso também vai acontecer ao longo do processo. Ainda estamos estudando, né, dentro dessa visão, dentro desse parâmetro aí do feedback para a criatividade. Até porque a avaliação também vai ser para a aprendizagem, né? Então, o feedback também tem que ser nesse contexto. Ok, seria muito legal você terminar o trabalho mostrando isso. Tá, mostrando isso, agora está em curso, mas eu acho que é o seguinte, é um trabalho de muita coragem, tá? Também um trabalho original que você tem para fazer aí, porque conceitos recentes, literatura ainda escassa, tá? Você está aí desbravando, né, um determinado campo e é justamente o que você pode dizer no final que ainda não foi dito.
tá? Que ainda está na curiosidade minha e de muita gente, tá? Querendo saber. Eu sabia que a resposta ia ser uma coisa em curso. Tá? A Anice conhece minhas perguntas provocativas, né? Coisa de professor, né? Então, e também querendo incentivar essa questão da criatividade. Então, eu vou te mandar o arquivo, tá? Já até passei aqui do tempo que eu me propus. Vou mandar o arquivo para vocês dois, tá? E é isso, tá? Parabéns, obrigado. Eu que agradeço. Asdrubal, também agradeço a sua colaboração, seu olhar bastante pertinente, atento, né, ao texto e a todos os elementos que o constituem, as relações entre essa diversidade eu diria, de elementos que constituem o processo criativo, né, e essa necessidade de observar quais aqueles poderiam ser o foco da pesquisa como algo de fato bastante importante para as categorias de análise, né. Também, então, acho que realmente traz muitos elementos que permitirão o aprimoramento do texto e o desenvolvimento da pesquisa de campo para alcançarmos aí os objetivos propostos. Eu queria apenas fazer dois comentários, talvez um pouco a parte das colocações do Asdrubal, né? Há duas questões que ele levantou para eu e o Denise. A gente tem trabalhado muito a dimensão afetivo e emocional sobre o grande rótulo da motivação. Talvez esse seja um elemento que precise ser um pouco mais pormenorizado, né, nos trabalhos, nas escritas, trazendo essa grande categoria motivação como essa que revela, né, os interesses, os gostos, os afetos, os sentimentos, as crenças, as atitudes dos estudantes e dos professores, tendo esse grande rótulo chamado motivação. Talvez assim, não estou justificando como dizendo que é apropriado, né? Mas o seu comentário me propôs uma reflexão, né? Que eu acho que eu devo levá-la, e o Denise da mesma forma, e os outros colegas do grupo de pesquisa, o quanto esse rótulo motivação pode ser um tanto quanto genérico e não pegar todas as sutilezas, né? Que as dimensões afetivas, emocionais, de crenças e atitudes carregam, né? Então, acho que isso de fato um elemento que a gente precisa, nos nossos estudos e trabalhos, ter um pouco mais de cuidado, talvez destacando ou pormenorizando o que esse termo pode abarcar ou como relacionar melhor ele com essa dimensão afetiva, emocional e a produção criativa, né? E isso é uma reflexão bastante interessante e importante, né? Do ponto de vista do feedback criativo, né, enquanto conceito, a gente fala que ele tem três características, né? Uma coisa é um feedback para promover a criatividade, mas o criativo, a gente quer aquele feedback que estimula as habilidades de pensamento, como você destacou, fluência, flexibilidade, originalidade, a análise e julgamento das próprias ideias. Uma segunda característica é aquele que permite o desenvolvimento de autopercepção da capacidade criativa. E a terceira característica do feedback criativo é aquele que impulsiona ou mantém a motivação intrínseca. Então, quando a gente tem falado desse conceito de feedback criativo, ele engloba essas três dimensões, né? Quer dizer, a comunicação feita do professor para com o aluno, ela, para além das especificidades de um determinado objeto matemático, ela precisa dar conta desses elementos. E aí, quando você falou sobre a questão da elaboração, apesar de bastante discutida, né, na literatura e destacada como um elemento à parte, na matemática, por vezes, a gente tem analisado a elaboração junto com a flexibilidade de pensamento, né? Quando a gente enfatiza a capacidade de produzir respostas diferentes entre si, né, que pudessem ser analisadas a partir de caminhos diferentes, na verdade, a elaboração, no caso de uma produção matemática, ela aparece muito como esse caminho diferente, né? O que foi que tornou diferente? Do ponto de vista operacional, né, numa produção matemática, é difícil dissociar a flexibilidade de pensamento da elaboração do ponto de vista de uma resolução de um problema. Então, é exatamente os valores, os elementos, né, as características de uma produção que vão demonstrar o quão diferente ela é das demais do ponto de vista de uma estrutura matemática. E aí essa elaboração ela é muito sutil quando confronta-se com aquilo que poderia ser uma expressão de flexibilidade de pensamento, né? Aham. Por conta da Não, isso foi natureza do mais um objeto. convite.
Essa última aí foi mais um convite, viu, Cleiton, para refletir a respeito, porque eu sei dessa sutileza também, tá? Só que eu olhei, ó, cadê o quarto, né, pilar, que é aqui, né, exposto verbalmente, vamos dizer. Quanto ao feedback criativo, foi só uma proposta para assim, destacar no final do trabalho, porque aí sim você tem você colocou conceitualmente o que é, mas como é que ele aconteceu? Tá no que vocês observarem como pesquisa, porque eu acho que isso, quando chegar no final, a gente vai estar lendo, nossa, que legal isso aqui. Agora está aqui montado, está aqui descrito o negócio, o que eles encontraram, como é que eles podem reforçar esse conceito, na verdade, né? Fazer acontecer. E a questão da emoção também foi só um comentário, tá, Cleiton? Porque é escasso mesmo a abordagem, em todas as áreas. Tá, da emoção, do afeto, a gente sempre se sente devedor, tá, né, nisso aí, porque leva tempo. Você vai ter mais tempo vai precisar de mais tempo para acessar, né, isso, para conseguir falar mais a respeito disso. Tá? Mas é muito bom, tá, ter esse diálogo e vamos ver aí o que vem pela frente. Tá? Obrigado, então. Eu que agradeço mais uma vez as contribuições, né? De fato, o meu papel não era nem justificar, é porque eu fico intrigado, porque não é o trabalho do Denise que eu penso o que eu vou fazer daqui adiante com essas provocações a partir daquilo que eu às vezes repito, né? Então foram muito mais reflexões minhas do que propriamente para o trabalho do Denise. Mas obrigado. A gente invadiu aqui sem querer, né? Não, eu acho que é a característica da banca, né? Não é só para, como você havia até destacado, né, do próprio texto da Eudenice, né, a avaliação ela tem que servir como objeto de aprendizagem, né? Então, quando avalia-se um trabalho de alguém, todos que participam da banca aprendem sobre a estrutura do trabalho, sobre a composição dos elementos, sobre a redação de objetivos, né? Então, é um aprendizado que é coletivo, né? Para além de quem está apresentando, né? As colocações da banca elas são sempre formativas para todos, né? Nesse sentido que eu digo, eu fui me sentindo intrigada a falar de algo que até fugia do objeto, mas era por conta dessa aprendizagem que me ocorreu a partir das colocações, tanto sua quanto do João Batista, né? Do João Batista, eu ia fazer um comentário de uma sugestão que ele deu de objetivo específico, né? Que a Eudenice havia colocado na versão original, né? O mapeamento de pesquisas como um dos objetivos, né? E aí eu provoquei a Eudenice e falei, não, isso aqui é obrigação sua. Mapeamento de pesquisa, revisão de literatura, é condição sine qua non da existência do trabalho. Então não vai aparecer como objetivo, né? Por isso que a gente tirou da redação dos objetivos, mas estava lá na redação dos objetivos específicos, né? O desenvolvimento do mapeamento, que de fato é um trabalho bastante exaustivo, né? Mas eu dizia para ela que era a condição de existência do trabalho. Não dá para apresentar uma proposta de tese sem um bom mapeamento de pesquisas. Né? E por isso a gente acabou destacando, né? Não como um objetivo, mas como uma parte integrante do trabalho. Bom, nessa nossa sequência de atividades e do ritual da qualificação, eu vou convidar o professor Asdrubal e o professor João Batista para irmos para uma outra sala e nessa outra sala conversar um pouco sobre o projeto da Eudenice e fazer a deliberação do que diz respeito, né, ao prosseguimento da pesquisa. A sala vai ser composta em dois grupos, né? Eu apenas vou destacar então João Batista e Azul para uma outra sala, e aí vocês podem permanecer todos nessa sala, não precisam aceitar nenhum convite de mudança de sala, e possam assim continuarem, né, conversando enquanto nós participamos então de um outro momento para essa conversa, né? Eu só Como é estou que é? aqui. A gente sai daqui, Cleiton, e entra na outra? É que eu esqueço esse procedimento. Eu vou levá-los para uma outra sala, compondo uma outra sala, e aí a gente vai poder participar dessa conversa. Nós vamos A ficar gente aqui sai então. daqui, então. Aí vocês vão receber na tela de vocês, né, um convitezinho para vocês apenas entrarem na outra sala. Se vocês não entrarem Tá bom. automaticamente, vai aparecer na tela de vocês um convite para entrar na outra sala. Bem, o pessoal já está saindo aqui, eu estou na agonia. Bom, então, após a apresentação do projeto de pesquisa realizado pelo Denise, né, que foi uma apresentação culminância daquilo que já havia sido feito de leitura pelos nossos convidados como
examinadores, né, o professor João Batista, a professora Asdrubal, né, e a partir do momento que eles fizeram as suas apresentações, levantaram alguns questionamentos para um aprimoramento do trabalho, então a banca se reuniu para deliberar acerca da continuidade da pesquisa e a banca considerou o projeto qualificado, né, de forma que, a partir do que foi desenvolvido, a pesquisa possa ser, então, encaminhada e ter a sequência daquilo que foi proposto. A banca, nós não fizemos assim, um apontamento muito direto de elementos a serem aprimorados, porque consideramos que a própria apresentação já havia deixado esses elementos explícitos, né, como uma melhor discussão sobre, do ponto de vista metodológico, né, daqueles elementos que vão ser os principais e que vão dar o encaminhamento para a própria pesquisa, particularmente, né, se o curso é um objeto investigado, se o curso é uma estratégia para a investigação. Então, isso é um elemento importante, né, nesse processo de aprimoramento, assim como incorporar outros elementos, né, de estruturação metodológica para dar clareza sobre que instrumentos serão utilizados, com que pessoas, quando. Né? Então, e do ponto de vista teórico, né, aqueles elementos também que já foram apontados sobre algumas sugestões de aprofundamento ou problematização e mesmo de autores que possam contribuir. Então, como a própria apresentação ela já traz de maneira bastante clara esses indicativos, né? Nós não fizemos uma deliberação no sentido pontual, né? Altera aqui e ali, porque foi considerado que a proposta está bem delineada, necessitando apenas, então, de pequenos ajustes, né? Teórico e metodológicos. Mas, então, Denise, a partir das colocações da banca, o seu trabalho está qualificado e apto para, então, dar início à investigação de campo. Eu queria apenas destacar um elemento acerca disso, né? E o Denise fez a submissão do projeto de pesquisa a um comitê de ética em pesquisa na Universidade de Brasília. Tem um resultado deste comitê, então a própria banca, a partir do que traz e também de outras observações que foram feitas pelo comitê de ética, a gente destaca então dessa possibilidade de dar início ao trabalho. Eu quis apenas mencionar o comitê de ética muito mais como um lembrete àqueles que estão em processo de formação, em processo que estão aqui nos assistindo, né, desenvolvendo seus trabalhos, como uma possibilidade interessante e talvez até, eu diria, bastante recomendável para que as pesquisas possam ser desenvolvidas e depois serem publicadas, uma vez que alguns periódicos, né, exigem a, a aprovação por comitê de ética para divulgar, né, caso seja aprovado os manuscritos, né, aos relatos que foram feitos. Né. E então, mais uma vez, eu agradeço ao professor João Batista, ao professor Asdrubal pela colaboração, pela presença e por tudo aquilo que nos apontaram. E desejar, então, aí a Eudenice, né, aqui dizer que estará com o meu apoio, né, então, um bom desenvolvimento dessa segunda etapa. Eudenice, você gostaria de fazer uso da palavra? Olha, eu ainda estou aqui meio que flutuando, né? Ai, que bom, graças a Deus passou essa etapa, né? É lógico que vem a outra, a próxima, mais pesada, né? Mais carregada, mas eu acredito que com todos os apontamentos que foram feitos, né? Com todas as sugestões e tudo aquilo que a gente já tinha pensado antes, né? E não pôde, inclusive, incluir, né? Nesse momento anterior à qualificação, né? Que a gente pensou em alguns momentos, em colocar erratas, né? Enviar até para os professores, mas, bom, enfim. A gente tem esse tempo agora, esse período. Eu juro para vocês que eu pensei assim: o professor João vai falar sobre o curso, vai falar alguma coisa assim sobre metodologias ativas, não sei o quê. Mas, enfim, eu estou aguardando também as propostas, tá? Tudo que for para ajudar a gente ao longo desse processo, né? Não precisa ser só hoje, né? Se puder ajudar depois também, agradeço. E assim... Hã? Estamos aí para essa parte. Pode Oba! Legal, legal. E, assim, estou muito feliz, né? Lógico, estou muito satisfeita. E acredito que aqui de agora em diante a gente tem um norte muito bom para poder realizar pesquisa, que eu já estava mega ansiosa, né, para começar, e agora vou ficar mais ansiosa ainda para ter esse momento, né, com os professores. Mas, assim, vamos fazendo com calma, né? Deixa as ansiedades, vamos fazendo com calma, de acordo com as recomendações e, enfim, é por aí mesmo. Eu não vou arredar o pé dos meus objetivos, né? Isso aí é fato.
E acredito que também com a ajuda do professor Clayton, né, constante, sempre com aquele olhar bem empático, né, a gente consiga produzir aí uma boa tese. E agradeço a todos que estiveram aqui hoje, participando, para além das fronteiras, né, geográficas também, porque tem de tudo aqui. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, professor Cleiton. Obrigada, banca. Então, não sei se a Asdrubal ou o João Batista gostariam de dar um último pronunciamento. Eu fico à disposição, tá? Já falei aqui, vou mandar o arquivo para vocês, precisando, tá? Também fico à disposição, né? Vou também enviar aí do início o documento aí com os comentários, as perguntinhas ali no meio do texto, né? Para você ir pensando. E se você de fato for trilhar por esse caminho aí da formação, se quiser ajuda, né? Para o curso sobre metodologias ativas, tecnologias que pretenda utilizar com esses professores, já sabe, pode contar comigo sempre, tá bom? Parabéns e sucesso aí nessa caminhada da parte empírica agora da pesquisa. Muito obrigada. Aproveito ainda para agradecer a presença dos amigos e familiares da Eudenice que estiveram aqui conosco acompanhando este momento, né? Gratos aí pela presença de vocês. Desejar então a todos uma ótima sequência de quarta-feira, uma ótima finalização de semana e poder contar com a presença de vocês aqui no futuro não muito distante, né? Para podermos apreciar e conhecer o relatório final da pesquisa da Eudenice, né? Poder contar com todos vocês aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado e um abraço para todos e todas. Obrigada, gente. Tchau, tchau.